Olá, tudo bom com vocês? Eu espero que todos estejam bem no dia de hoje, assim desejo, assim intenciono. Hoje venho com mais um capítulo desse livro que eu já venho tratando, né? A Coragem da Verdade, de Michel Foucault. Hoje venho trazendo a aula que ele deu no dia 8 de fevereiro de 1984, a primeira hora. Hoje eu venho trazendo a discussão que os filósofos fizeram, né? No século V, no século IV, no século V, sobre a democracia, certo? E eles vêm trazendo uma problematização, né, de como ocorre a parresia, né, como é que está acontecendo a parresia nas instituições democráticas gregas, né? E aí o Foucault, ele, como eu já venho tratando, né, para quem não está a par do que estou falando, a parresia é o discurso verdadeiro, né, o falar francamente. É o discurso que não é falso, né, que não tem lisonja, né, mas sim são críticas verdadeiras e que os filósofos consideravam necessário na fala pública, né, no jogo da democracia. E aí o Foucault ele traz um texto aqui de Eurípides que vai dizer que esse direito da fala pública na democracia, né, quando surgiu, era um direito do cidadão nascido na cidade, né, de Atenas. Ele não podia ser um exilado, ele não podia ser um escravo, ele não podia ser uma mulher, e ele não podia ser uma pessoa que tivesse uma desonra, um histórico de desonra ou uma desonra na família, né? Só assim ele poderia exercer o direito de falar publicamente. Ele poderia só assim discutir, né, os interesses da cidade. Só assim ele poderia proferir o seu discurso, certo? E aí ele vai falar que já no século V vai haver uma desconfiança, né? Ele vê isso nos textos dos filósofos, uma desconfiança sobre a fala, né, nas instituições democráticas, né? Há uma problematização sobre aquele que tinha o direito a falar. Será que esse que tinha o direito a falar, ele tinha uma diferenciação ética, né? Ele tinha uma conduta ética, uma conduta moral, certo? E aí se vê, né, nesses textos que os filósofos vão considerar a democracia nociva à cidade. Por quê? Porque no século V, né, no século IV, no século V, o que parece é que todos tinham direito à fala, né? Todos tinham direito a falar publicamente. Qualquer um podia ter essa posição de falar publicamente. Não é mais exigida o privilégio estatutário por nascimento, por posição, né? E também qualquer um falava conforme a sua vontade, né? Podia ser uma vontade particular, que exprimisse só os seus interesses. Podia ser, inclusive, pessoas bêbadas, né? Que tinha seus desejos particulares, suas paixões, né? E assim proferiam discursos que eram falsos, discursos nocivos. Outro aspecto negativo nesse momento, né, que os filósofos vão fazer essa crítica, principalmente porque há uma crise, né, na cidade, é que não existia mais a prática da parresia, não havia mais a prática da fala franca, da crítica, né? Quem proferia os discursos agora, quem tinha o direito a falar, né? Quem assumia o seu lugar nas assembleias, no falar ao público, eram aqueles que faziam um discurso de lisonja ao povo, certo? Eram aqueles que queriam ser seguidos, eram aqueles que queriam ser amados, eram aqueles que queriam ter seguidores, né? E eles tinham interesses que não eram interesses comuns, né? Não eram interesses, eram pessoas que faziam esses discursos falsos visando seu interesse particular, do seu grupo, né? Eles não tinham um interesse
comum para o povo, né? Mas eram esses que o povo gostava de ouvir, porque eles faziam discursos para agradar, né? Para serem amados, para serem seguidos. Esses é que tinham o poder da palavra, de decidir o que aconteceria na cidade, né? Tomavam as rédeas da cidade. Aqueles que falavam francamente, aqueles que faziam as críticas, aqueles que estavam realmente interessados no interesse comum, eles eram expulsos, eles eram rechaçados, eles sofriam violências, né? Então, eles não tinham vez, né, no jogo democrático. Então, os filósofos começaram a perceber que na democracia não exigia, não tinha espaço para a parresia, que é o discurso verdadeiro, certo? Os oradores, eles ficavam disputando, né, quem ia tomar o poder da oratória, e quem tinha o privilégio de falar eram aqueles que praticavam a retórica, a lisonja, que agradavam, né? Não aqueles que estavam realmente preocupados com a cidade, certo? Então, os que faziam as críticas, os que falavam a verdade, eles eram expulsos, né? Eles não tinham vez, certo? E aí, né, não existia entre aqueles que assumiam a fala e a ordem da cidade, né, uma conduta ética, uma conduta moral, né, como era exigido. E assim, Platão, ele faz uma crítica à democracia, certo? Ele vai dizer que na democracia não há espaço para a parresia, né? Não há espaço para o sujeito ético, não há espaço para a filosofia, né? E aí Platão ele vai dar um exemplo aqui. Ele diz assim: deve-se considerar a cidade como um barco, com um piloto com uma boa vontade, mas um pouco cego, ele não enxerga de longe. Esse piloto é o povo, né? Que só consegue enxergar um pouco até a base do seu nariz, não consegue enxergar longe, certo? E em torno dele é uma tripulação que tenta se apoderar do leme, dirigir conforme seus interesses, né, que são os demagogos, né? E a tripulação, para se apoderar do leme, faz a prática da lisonja, né? Lisonjeia o piloto a fim de se apoderar do leme, mas não visa a ciência da pilotagem, visa apenas o interesse próprio, né? Então havia essa crítica, né, dos filósofos em relação à democracia naquela época. E aí, né, constata que a cidade é governada pelo princípio da lisonja, né? E Aristóteles traz a mesma problemática. Ele admite que no jogo da democracia, certo, não há espaço para a parresia, certo? E ele admite que um governo que é da maioria, né, não tem espaço para as condutas éticas, né? Mas ele vai dizer que também, em qualquer tipo de governo, onde tem um grupo que está governando, não necessariamente esse grupo vai governar em prol da maioria, certo? Ao contrário, ele vai dizer que qualquer forma de governo pode haver indivíduos que governem para o próprio interesse, em detrimento ao interesse da cidade. Entretanto, na democracia, né, na democracia onde a multidão ela reveza, reina, né, não pode esperar que a multidão vá ter condutas éticas, né? Onde qualquer um pode assumir o poder, ele não vai ter outro interesse a não ser o interesse próprio, né? O interesse nos seus próprios interesses, certo? E assim, né? Somente indivíduos que poderiam ter uma diferenciação ética, que tem uma conduta reconhecida, uma conduta moral reconhecida, que seja um indivíduo que foge aos padrões de comportamento, certo? Por sua conduta, por sua virtude, por sua sabedoria, por ser sábio e por ser reconhecido pelos outros, é que deveria governar, né?
E quem poderia ser assim? Seria o sábio, o virtuoso, que tem uma vida reconhecida. Então, assim, eu lembrei, né, do texto que eu trouxe aqui no meu canal, do livro A Sociedade contra o Estado, Pierre Clastres, tem um vídeo gravado, em que ele vai tratar sobre o chefe indígena, né? O chefe indígena, ele é aquele que é reconhecido pela sua comunidade, pelo seu grupo, pela sua tribo, pela sua conduta, né? Aquele que está a serviço dos outros, é aquele que tem o poder da conciliação e o poder da oratória, né? Assim como no jogo da parresia, né? E ele se coloca a serviço. Uma vez que esse chefe escape a isso, esteja visando um interesse comum, ele é abandonado pela a tribo, ele é reconhecido pela sua sabedoria, né? Mas isso só tem espaço em sociedades pequenas, né? Em grupos pequenos, não em grandes estruturas, né? Em grandes cidades, numa estrutura como no capitalismo, muito difícil. Então, assim, aqueles que vão assumir, eles têm uma tendência a serem demagogos, estar em busca de interesses próprios, não no interesse coletivo, né? E essa é a questão, né, que já era discutida na democracia antiga, né? Ok, gente? Bom, eu concluo por aqui, né, essa parte do Foucault. Logo depois ele vai discutir quem é esse indivíduo, né, considerado virtuoso, sábio, entre os filósofos na antiguidade, certo? Na, 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 na filosofia grega, né, quem é esse sujeito ético, que ele é reconhecido. O Foucault vai tratar isso nos próximos capítulos. E vocês poderão ver se vocês acompanharem, né, as próximas aulas, ok? Bom, eu agradeço por quem assistiu essa aula, eu agradeço, muito obrigada.